Olá pessoal, então eu estou aqui de volta. Ontem eu fiz um vídeo pro canal no YouTube, que vai para outras redes sociais também, falando sobre o lado espiritual que o coronavírus veio nos trazer para o nosso crescimento espiritual. Então hoje eu quero dar um segmento. Ontem eu fiz parte 1, hoje eu faço a parte 2 e eu acredito que vai ter outras partes também, porque é um assunto que acabou se tornando um assunto bem importante, que faz a diferença na vida das pessoas. Hoje de manhã ainda tive 2 relatos de pessoas que entraram em contato comigo. Eu tive vários feedbacks, mas 2 pessoas me chamaram bastante atenção, porque elas já estavam partindo para baixar a frequência delas. E de repente elas receberam meu vídeo e começaram novamente a se conectar numa frequência elevada, numa frequência de oração, do aqui e agora, de meditação, e elas acabaram então conseguindo sair daquela frequência baixa que elas estavam começando a entrar. Então assim, esse momento de medo, onde muitas pessoas estão com muito medo, as pessoas que são mais sensitivas, elas vão começar a sentir um certo desconforto. Muito embora elas tenham conhecimento e saibam onde que elas devem estar, o campo energético delas fica fragilizado porque elas não têm ainda aquela postura, aquela coisa, aquele sentimento integrado assim de fé, de confiança, de que esse processo é um processo que a gente está passando para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Elas não têm isso muito integrado, então elas acabam se fragilizando com essa energia do medo que bate no campo eletromagnético delas, né? E também isso já acaba sendo uma coisa proposital, porque existe essa corrente do bem, existe essas pessoas que estão trabalhando em oração, querendo fazer com que a energia do bem permaneça e esse equilíbrio ocorra. E existe também essa densidade que manipulou a Terra durante muitos anos, né? E isso tudo acaba pesando. Então que a gente consiga ter esse trabalho, como eu estou fazendo, outras pessoas também estão fazendo e estão chegando de forma correta, na hora certa, para as pessoas não deixarem essa frequência baixar. É um trabalho, uma corrente do bem, uma corrente invisível, uma corrente espiritual que está acontecendo e que está mantendo esse equilíbrio, né, essa restauração da energia terrena. Então, assim, como está havendo um equilíbrio na natureza, em todos os aspectos, a gente está passando por isso, que ainda não é muito visível ainda a olho nu, mas logo em seguida as pessoas vão começar a perceber o propósito real desse vírus, que parece hoje um problema, quando na verdade ele vai trazer grandes mudanças para a Terra. E essas mudanças, elas vão começar a ser visíveis logo. As pessoas já começam a entrar nesse momento de meditação, de autoconhecimento, de busca por algo mais, e já começa a haver esse equilíbrio. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre uma questão que aconteceu comigo já há muitos anos atrás, e que hoje eu acho muito importante eu falar sobre isso nessa parte 2, que foi quando eu tive no Chico Xavier, né, há 20 anos atrás. A minha filha devia ter uns 2 aninhos, 3 aninhos, quando eu estive lá, e que eu tive um contato com o Chico, na busca do meu lado espiritual, de compreender o que acontecia comigo, já que eu me sentia um pouco fora de contexto, porque o que eu sentia, o que eu percebia, não era o que a maioria das pessoas que estavam à minha volta sentiam e percebiam. Hoje, com a internet, eu percebo assim que tinha muitas pessoas no mundo passando pelo mesmo processo que eu e sendo preparados da mesma maneira que eu estava sendo preparada para esse momento agora. Só que na época, como a gente não tinha, há 20 anos atrás a gente não tinha esse acesso que a gente tem ao conhecimento, parecia que eu era uma pessoa isolada, né? Que as pessoas da minha volta não compreendiam o que eu estava falando. E hoje eu já não me sinto dessa forma. Hoje eu já me sinto como uma pessoa que foi preparada para esse momento na Terra, assim como muitas pessoas foram preparadas. Eu tô aqui falando para vocês, mas tem pessoas que foram preparadas, que estão nas suas casas fazendo meditação, emanando luz, fazendo as suas orações. Eu falo em meditação, mas tem pessoas que falam em oração, em prece,
né? Então, cada pessoa, em louvor, cada pessoa está trabalhando dentro daquilo que a sua consciência nesse momento pode estar contribuindo para a humanidade. E como eu disse para vocês, eu tive no Chico, e o Chico, ele realmente foi uma pessoa que trouxe uma grande mudança no meu lado espiritual. Eu não tive fala com o Chico, o meu único contato com o Chico foi um beijo que eu dei no rosto dele. Mas quando eu cheguei perto dele, que eu beijei no rosto dele, algo incrível aconteceu comigo. E eu já contei isso em outros vídeos, de como foi a minha conversa telepática com o Chico. E se vocês quiserem, podem procurar. Acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz, e falei em outros vídeos depois. Mas não é isso que eu quero falar, eu não quero contar a história. Eu quero contar da mudança que eu tive na minha questão espiritual, na minha percepção. Parece que quando eu dei aquele beijo no Chico, ele me disse assim, ó, vai e faz o que tu tem que fazer. E essa permissão que ele me deu, telepática, energética, sei lá como que aconteceu isso, que os meus sentidos terrenos não conseguem decifrar e descrever para vocês aqui agora, mas eu tive essa percepção, né, de que eu teria que ir fazer e confiar na minha espiritualidade. Tanto é que hoje eu estou aqui falando e fazendo esses vídeos. Então o Chico, ele fala numa data limite, que isso para mim faz muito sentido com o que a gente está vivendo aqui agora. E desde que ele falou que julho de 2017 e começaria uma grande mudança, que se a gente não destruísse com o planeta Terra, com uma terceira guerra mundial que causaria danos horríveis para a humanidade, se a gente conseguisse vencer essa data limite, a partir daí surgiriam grandes avanços. E eu anotei aqui porque às vezes eu quero falar e depois eu acabo me esquecendo, né, o que eu queria falar. Então o Chico, ele fala nessa data limite e ele diz que os avanços seriam grandes na área da ciência, né, ciência, tecnologia, economia, medicina. Então na tecnologia é isso que está acontecendo hoje. Inclusive no livro Nosso Lar, que foi editado pelo André Luiz, ele fala de uma nova era, né? E ele fala, naquela época, em 1943, quando foi escrito o livro, ele fala sobre a comunicação através de aparelhos individuais, que cada um teria o seu aparelho individual, que na época nem se cogitava ter um aparelho individual, um telefone, né? Hoje nós todos temos. Então, o livro do Nosso Lar, ele relata o que nós estamos vivendo hoje, se nós pararmos para pensar. Ele fala de uma ministra falando sobre questões espirituais e ele fala que ela aparece numa televisão plana, que na época não existia de jeito nenhum uma televisão plana. Tinha aquelas televisões com aqueles tubos enormes atrás, né? Então ele falava de uma TV plana e que hoje existe, né? E que essa TV, através desses aparelhos individuais de comunicação, que seriam os nossos celulares hoje, ele fala que a gente poderia ter acesso à informação, à comunicação, e que isso seria também uma maneira da gente se comunicar também com seres de outras dimensões, de outras galáxias, de mundos paralelos, e que isso tudo estaria unido à ciência. E hoje a física quântica, ela comprova esses mundos paralelos, ela comprova essas questões que para nós na época eram questões, lá no passado, eram coisas assim, nossa, que a gente não cogitava. E que hoje a gente está aí se deparando com isso, a ciência está mostrando, a ciência está provando, né? E eles falam também que em um tempo haveria essa comunicação muito clara, muito nítida com extraterrestres, com seres de outras galáxias que estariam aqui ajudando. E isso, não sei para vocês, mas para mim é muito palpável já. Desde eu começar a querer ir num lugar ou querer gravar um vídeo e o aparelho sofrer alguma interferência.
Então, assim, hoje a gente sabe que a gente não está se dominando, a gente está sendo, vivendo de acordo, a gente não tem mais o controle, a gente saiu da ilusão de que a gente tem o controle das coisas e a gente está vivendo esse mundo, aceitando e confiando e andando conforme é para ser, né? Então, assim, há muito tempo eu falo e outros grandes mestres falam, porque não é minha essa fala, que nenhuma folha cai sem que a infinita sabedoria esteja sabendo. E hoje isso está ficando muito palpável, principalmente para mim. Né? Então ele fala da economia, né? Da medicina. Então o que hoje esse coronavírus está trazendo para nós? Está trazendo grandes estudos, cientistas do mundo todo estão estudando. E quem garante que nesses estudos não surja, como diz aqui, a cura para muitas doenças do corpo físico? Não só para o coronavírus, mas também para muitas doenças do corpo físico que ainda não foram descobertas e que agora, com essa situação toda, a gente está vendo que está acontecendo. Ele fala também de uma mudança na economia, né, um progresso, e que se a gente que ia haver uma melhor distribuição de renda, onde as pessoas conseguiriam sair da miséria. E hoje a gente está vendo que os países que estavam lá dominando com o dólar, que estavam dominando as bolsas e tudo mais, hoje elas não têm mais esse domínio. Então já começou a ter essa mexida que parecia uma coisa impossível, parecia que eles dominavam o poder e que isso não ia ter como mudar. E esse vírus, na verdade, uma sabedoria infinita que lançou esse vírus na Terra, né, que está botando tudo em ordem aos pouquinhos, progressivamente, né, para que todas as coisas comecem a correr de forma harmônica. Então eles falam também, né, de extraterrestres, né, da comunicação com extraterrestres, tudo isso que a gente já começa a perceber que não é mais uma coisa de louco, que se fala assim, solta ao vento. Né? Então, tudo isso a gente já começa a se deparar e começa a perceber que isso de fato, se torna uma realidade na nossa vida. Outra coisa também que foi muito falada pelo Chico, em 1947, num livro do André Luiz também, onde ele fala sobre a restauração do corpo. No filme Nosso Lar e no livro, ele fala sobre a restauração energética do corpo. Que hoje a ciência comprova que a nossa mente, ela tem o poder de nos autorregular e de nos curar. E nós temos que ter acesso a isso. E dentro das barras de Axis eu encontrei uma forma muito legal, assim, que se fala no corpo, quando o corpo está agindo no automático. A parte do corpo que está agindo no automático, eles chamam de uma entidade espiritual, energética das células. As células criam uma energia e elas ficam agindo no automático. Então, o nosso corpo, quando a gente sabe, por exemplo, eu tenho que cuidar da minha alimentação. A minha consciência, o meu cérebro, a minha parte consciente diz que eu tenho que cuidar da minha alimentação. O meu córtex, que é a minha parte racional, diz que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Mas o meu corpo, que está lá ainda, com as células agindo no automático, que é essa parte aqui atrás, deixa eu ver aqui, ó, a medula espinhal até o cerebelo. Então essa parte, ela fica mandando essa informação para as células e fazendo com que as células tenham vida própria e ajam no automático. Então assim, tu pensa, nossa, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que comer só fruta, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que comer bastante verdura, e o teu corpo diz assim, ai, gordura, gordura, fritura, fritura, doçura, 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 porque o teu corpo está agindo. Essas entidades, essas células que estão vibrando, que tem energia, que tem informação, elas estão dizendo assim, ó, gordura foi o que a tua mãe te deu quando tu era criança, foi o que a tua avó ensinou para tua mãe, então tem toda essa informação na tua célula. E o teu corpo fica agindo nesse automático, muito embora a tua consciência já tenha estudo, já tenha todo um aparato para que tu haja de forma diferente. A tua mente diz uma coisa, mas o teu corpo diz outra, e tu acaba fazendo o que o teu corpo está falando. Então, conseguir dominar esses pensamentos, conseguir dominar esses sentimentos,
é sair da mente reptiliana, sair, é ter o autocontrole, é ter o autodomínio. Então, assim, quando as pessoas não conseguem controlar os seus pensamentos, quando as pessoas não conseguem dominar as suas emoções, elas estão nessa parte aí da medula até o cerebelo. E a consciência seria o córtex, que é essa parte que nos mostra, que faz a gente estudar, que faz a gente dizer assim, olha, eu quero ir para esse caminho, mas ainda está agindo muito forte essa questão do corpo, do animal, do instinto, da informação das células. E aí, logo em seguida, entra o frontal, que é essa parte aqui que a gente chama de Deus, né? Onde está a região hipotalâmica, que é essa região onde os cientistas, eles dizem que é a parte de Deus, que é essa parte que a gente acessa quando a gente está em meditação, quando a gente está em oração, que a gente está conectado, né? E por isso que é tão importante esse período para que a gente possa meditar, para que a gente possa entrar em oração. E isso tudo agora começa a se tornar uma prática. Tem que se tornar uma prática, porque as pessoas que estão de casa, elas não têm o que fazer. Então elas vão ter que começar a olhar para dentro delas e tentar arrumar esse mundo interior que às vezes é insuportável, ficar com elas mesmas, ficar sozinha com elas mesmas, porque a mente delas, ela é tão automática, ela é tão monstruosa, ela traz pensamentos negativos o tempo todo, ela traz medo o tempo todo, ela traz lembranças tristes do passado o tempo todo. Então tu conseguir dominar esse pensamento, controlar esse pensamento e fazer com que esse pensamento consiga ter como é que se diz, um direcionamento e colocar tu com intenção consciente, através da respiração, através da meditação, baixar esse fluxo de pensamento, jejuar desse mundo externo e interiorizar através da meditação, através da oração, dessa prática da respiração, do aqui e agora, do presente. Quando tu começa a fazer tudo isso, tu começa a acessar essa parte aqui, nessa parte frontal, que é essa parte que eles chamam a mente de Deus. Os cientistas, eles denominam a mente de Deus, porque eles não conseguem invadir, porque ali nessa parte curas acontecem, transformações acontecem. Então, às vezes a pessoa está numa meditação, ela está vivendo um vício, sei lá, um vício químico, de drogas ou um vício emocional, e de repente num processo meditativo de interiorização ela alcança a cura, né? Até mesmo de uma doença física, ela alcança a cura, e quando ela abre os olhos não existe mais aquele problema. Por quê? Porque elas acessaram a mente de Deus, que é essa ligação com a fonte que eu sempre falo, né, que nós temos que nos ligar com a fonte, que nós temos que nos conectar com a fonte. E como é que a gente faz tudo isso? Praticando. Eu pratico meditação desde criança, então para mim é muito mais fácil, mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem entrar para dentro delas e dizer assim, ó, psiu, cala a boca, para quieta, fica quieta aí, respira, sabe? É insuportável para elas ficar de olho fechado e respirando e prestando atenção na respiração delas. Então, gente, eu acho que é isso. No fim, o meu vídeo acabou se tornando comprido demais. Eu tenho outras informações para trazer, então eu vou fazer a parte 3 desse vídeo, né? Que provavelmente eu grave amanhã para vocês, para que a gente possa, então, se conectar com tudo isso e entender tudo isso que está acontecendo. Espero que eu tenha sido clara nessas minhas informações, que vocês consigam captar tudo que eu quis dizer, né? E é isso. Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.